a nossa aula. Bom, então, dando continuidade no capítulo de matrizes, o que faltou explicar para vocês desse capítulo foi só esse tópico aqui de matrizes inversíveis. O que seriam esses matrizes inversíveis? Essas matrizes aqui, como na última aula nós falamos sobre matrizes que comutam, né? Quando eu faço a matriz A vezes a matriz B e faço a matriz B vezes a matriz A. E aí, se o resultado é igual, nós dizemos que as matrizes comutam. Foi isso que eu expliquei na última aula. E se os resultados são diferentes, né? Se eu faço a matriz A vezes B e depois a matriz B vezes A, isso dá diferente, significa que elas não comutam. Aqui o que nós vamos ver aqui é a multiplicação nesta mesma ordem. Eu faço a matriz A vezes a matriz B e a matriz B vezes a matriz A. Só que daí vem um detalhe. Para ser uma matriz inversível, então eu vou destacar aqui. Para ser uma matriz inversível, quando eu faço esse produto, ó, quando eu faço a matriz A vezes a matriz B e depois ou faço a matriz B vezes a matriz A, o resultado é o mesmo. Então elas comutam porque o resultado é o mesmo. Só que esse resultado não é um resultado qualquer, ele é um resultado que traz o quê? Uma matriz identidade. O que é uma matriz identidade? É aquela matriz que forma na diagonal principal formada por 1, né? Se ela for de ordem 3, é 1, 1, 1, e o resto é 0. Tá? Tá, aí fica aqui. Não ficou bonitinho, mas esse daqui, ó. 3 por 3, ela fica 0, 0, 0 o resto e só a diagonal principal com 1. Se ela for o quê? De ordem 3, né? Se esse n aqui for 3. Se o n for 2, aí vai ficar 1, 0, 0, 1. E assim por diante, tá? Então, aqui é continuação do que nós vimos na última aula, que são matrizes que existe a comutação, ou seja, quando eu inverto elas na multiplicação ali, elas dão o mesmo resultado, só que esse mesmo resultado, para matrizes que nós chamamos de matrizes inversíveis, esse mesmo resultado é um resultado que define a matriz identidade. Então, deixa eu fazer aqui com vocês. Aqui ele dá alguns exemplos. Ó, ele fala assim que em vez de chamar de A e B, aqui ele prefere chamar de a matriz inversível, né, vem de inversa, ele coloca esse sinalzinho de -1 aqui em cima. Então, por definição, nós vamos chamar de matriz inversível. Nós vamos chamar de matriz inversível quando ela tiver elevado a -1. Ó. Esse -1 aqui em cima não é um expoente, é um indicativo de que a matriz ela é o quê? É uma matriz que se chama matriz inversa. Então, a matriz inversa de A é a matriz A elevada a -1. E aí, como eu mostrei ali anteriormente, se eu faço a matriz A vezes a sua inversa, isso tem que dar igual à matriz identidade. Ou se eu faço a matriz inversa vezes a matriz A, isso dá igual à matriz identidade. Vamos pôr em prática isso, então, para vocês entenderem aí. Aqui ele dá um exemplo. Ó. Ele fala assim, ó, observem. A matriz A e a matriz inversa aqui de A, no caso ele falou assim, que a matriz A é 1, 3 e 2, 7. E a inversa dessa matriz A é definida por 7 menos 3, menos 2 e 1. Percebam que eu não consigo criar um padrão para falar assim, se a matriz A é tal, então a inversa dela, só olhando para ela assim, a inversa dela vai ser tal valor. Eu não consigo criar um padrão. Aqui vocês, por mais que vocês tentem, ele fala, é menos ali, tem 2 e tem 3, tem 1 e tem um 7, só inverteu ali e a diagonal secundária ficou negativo. Vai ser sempre assim? Não, porque se fosse sempre assim, já apareceria escrito no livro como regra, que seria sempre dessa forma. Aqui, para calcular, então, aqui ele mostra, ó, se eu faço a matriz A vezes a matriz B, então eu pego linha vezes coluna. E quando eu faço a multiplicação, aparece a matriz 1001, que é a matriz identidade de ordem 2. E se pegar o contrário? Se pegar primeiro a matriz
inversa e depois a matriz A e multiplicar elas, qual que vai ser o resultado? Ó, então agora eu faço linha dessa vezes coluna dessa aqui, ó, inverteu a ordem. O resultado também é o mesmo, é uma matriz de identidade de ordem 2. Eu vou fazer um com vocês, aqui já tem uns exemplos resolvidos. Ali ele dá um exemplo também de matriz de ordem 3, que eu faço do mesmo jeito. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer também. Eu faço primeira linha vezes primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Depois segunda linha com primeira coluna, vou repetindo as ordens novamente. Deixa eu fazer uma aqui com vocês. Aqui são todos exemplos de matrizes, tá? Que está multiplicando para determinar se é a inversa ou não, se encontra a matriz de identidade ou não. E também existe uma regrinha aqui, ó, que é essa daqui, esse exemplo aqui, ó, vocês podem deixar grifadinho aí para eu usar ele depois, que ele fala que ele tem uma matriz A e ele chama de matriz inversa uma matriz que ele não conhece os valores, ele quer conhecer esses valores. Então ele chama de A, B, C e D, e a partir daí monta-se um sistema para encontrar quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o D. Ou seja, é um exercício que pede para determinar a matriz inversa. Então, ele dá a matriz A e pede a inversa de A. E olha aqui, ó, o procedimento. Ó. Começa aqui. E aí, aqui ele monta o sisteminha. Nesse caso aqui, ele disse o quê? Ó? Que na solução do sistema era impossível chegar numa solução. O que quer dizer isso? Quer dizer que nem toda matriz tem uma inversa. Tá? Não é porque eu tenho uma matriz que eu vou ter uma inversa a ela. Então, nem toda matriz tem uma inversa. Aqui ele está provando, ele está mostrando isso. Ó. Ele faz o cálculo para tentar determinar essa inversa e quando chega aqui nesse exemplo, ele fala que não dá para calcular. Eu estou mostrando aqui os exercícios resolvidos porque eu vou fazer com vocês. Aí depois vocês podem olhar aqui também para tirar os exemplos aqui. Aqui ele fala de uma matriz de ordem 3. Ó. Então, ele dá a matriz A de ordem 3, 3 linhas por 3 colunas, e pede para calcular a inversa, que aparece aqui A, B, C, D, F, G, H, I. E aí o procedimento é o mesmo. Ó. Ele faz a multiplicação e vai gerar o quê? Vai gerar equações. E aí, a partir dessas equações, aí nós calculamos para se chegar no resultado do A, do B, do C, do D, do E, do F, do G, do H e do I. Mas eu vou ensinar vocês agora. Então vamos lá. Eu vou pegar de ordem 2, porque se eu cobrar na prova, eu vou cobrar de ordem 2. Não vou cobrar de ordem 3, demora demais ali para fazer o cálculo. Eu quero explicar para vocês a base aqui, a ideia em si do que é calcular a matriz inversa. Então vamos pegar essa primeira aqui, a matriz A. Então o que está pedindo esse exercício aqui? Ó? O exercício 176 diz lá, determinar a inversa de cada matriz abaixo. Então, se eu quero determinar a inversa, percebam bem que aqui está o início do cálculo. Ó. Se eu quero calcular a inversa de A, então eu sigo a regrinha. Eu tenho que fazer a matriz A vezes a matriz inversa de A, e isso tem que ser igual à matriz identidade. Eu coloquei o N aqui porque tem que ser de ordem N, mas aí se você olhar, qual que é a ordem dessa matriz aqui? Falem aí para mim. Qual que é a ordem dessa matriz? Qual que é a ordem dessa aqui? Ó? Alguém para falar a ordem? Ninguém. Pode falar, Giovana Sanches. Qual que é a ordem da matriz A? Gabriel, pode falar, Gabriel. Ninguém se arrisca? Diga, Ana Paula. Eu voltei à aula passada, professora. Não, mas eu vou te ajudar. Ó. Ordem está relacionado com o número de linhas e colunas. 2, então vai ser 2? Muito bem. 2 colunas e 2 linhas. Isso. São Aí 2. é assim, ó.
É duas linhas por duas colunas, certo? Mas quando ela é quadrada, em vez de falar assim, ela é 2 por 2, eu só chamo de 2. É de ordem 2. Então, quando o exercício fala assim, ó, essa matriz é de ordem 2, você já sabe que é duas linhas, duas colunas. Essa matriz é de ordem 3, então já é 3 linhas por 3 colunas. Se não falar que é ordem 2 ou ordem 3, ele vai ter que aparecer isso daqui, ó. Vai ter que aparecer lá, é 3 por 2, é 4 por 1. Ele vai definir. Agora, quando ele fala assim, é de ordem 3, aí você já sabe que é 3 linhas e 3 colunas. Viu? É simples analisar isso aqui. Então, Então, daí o que o senhor vai cobrar na prova vai ser essa, 2 por 2. isso, porque já vai dar um trabalhinho aqui bom aqui para calcular ela. Então, ó, se eu tenho uma matriz de ordem 2, então eu pego essa matriz A, ó, por isso que aparece o A ali na fórmula, matriz A, vezes a inversa de A, e isso tem que ser igual à matriz identidade de ordem 2, porque é ordem 2 aqui, é uma matriz 2 por 2. Bom, então como que nós vamos fazer o cálculo? Nós pegamos aqui a matriz A, que é 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, vezes a matriz que eu não conheço. Se eu não conheço, eu chamo pela letra que quiser. Eu vou usar as iniciais do alfabeto, então eu vou colocar aqui A, B, C e D. Mas poderia ser X, Y, Z, T. Escolha as letras que vocês acharem melhor. Mas eu não conheço a matriz de identidade, então eu coloco ali letras para representar. E isso vai ser igual, então, à matriz de identidade de ordem 2, que vai ficar, então, 1, 0, 0, 1. Ok. Está montado, então, aí a nossa multiplicação de matrizes que vai dar as equações. Então, qual é o procedimento agora? Eu faço linha vezes coluna. Primeira linha vezes a primeira coluna tem que ser igual a qual desses números aqui? Depois da igualdade aqui, ó. Primeira linha e primeira coluna. Quem que é o que está na primeira linha e primeira coluna? 1 e 0. Não, só a primeira linha está certo. É 1 e 0 que está na primeira linha. Mas para estar na primeira linha e na primeira coluna, quem é? Não entendi. Quando você fala primeira linha, olha, quem é que está na primeira linha? O 1 e o 0. Ok. Quem é que está na segunda linha? O 0 e o 0 e 1. 1. Ok. Agora, para estar no mesmo instante, eu estou dando a coordenada. Ó, quem está na primeira linha e na primeira coluna? 1. Isso. Então, quando eu multiplico aqui, ó, quando eu multiplico primeira linha pela primeira coluna, isso tem que ser igual ao elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, quando eu faço aqui, eu faço 5 vezes A, que fica 5A, mais 6 vezes C, e isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 1. Por quê? Porque o 1 está na primeira linha, primeira coluna. Entendeu essa parte? Sim. Agora, muito bem. Então, agora, ó, primeira linha e segunda coluna. Quem é que está na primeira linha e segunda coluna aqui? Zé? Isso, muito bem, gente. Vou forçar vocês a participar da aula para tirar essas dúvidas pormenores aí. Então, ó, primeira linha vezes segunda coluna é o 0. Então, quando eu fizer aqui 5 vezes B e 6 vezes D, eu coloco igual a 0. Então, vai surgir aqui 5 vezes B mais 6 vezes D, e isso vai ser igual a 0. Vou até mudar a cor aqui agora para poder destacar. Agora eu vou para a segunda linha. Então agora, ó, segunda linha vezes a primeira coluna vai ter que dar quem? 0. Isso, ó, 0. Muito bom, notícia. 0. Então eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar 4 vezes A mais 5 vezes C, ó. Primeira linha, primeira coluna. Então 4A mais 5C, isso é igual a 0.
Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a segunda linha vezes a segunda coluna. Então, segunda linha vezes segunda coluna tem que dar igual ao 1. Isso aí. Então, ó, 4 vezes B, 4 vezes B, mais 5 vezes D, 5 vezes D, e isso vai ser igual a 1. E aí vocês podem observar que formou o quê? Formou aqui os sistemas, ó. Isso daqui é uma matriz, ó. É a matriz. Nós multiplicamos e escrevemos, ó. É a matriz. Primeira linha vezes primeira coluna, deu o primeiro elemento e assim por diante. Só que daí aqui nós vamos fazer o quê? Vamos separar. Deixa eu pegar aqui. Agora observem aqui. O que eu tenho que fazer é separar, ó. Aqui eu tenho A e tenho C, e aqui no de baixo eu tenho A e tenho C. São duas incógnitas. Aqui do lado direito eu tenho o B e o D, o B e o D. São duas incógnitas diferentes das duas primeiras. Então eu separo aqui em dois sistemas, ó. Então eu resolvo este sistema para encontrar o valor do A e do C, e depois eu resolvo esse sistema aqui para encontrar o valor do B e do D. Eu vou fazer um de cada vez, eu não vou ter muito espaço aqui, eu vou fazer um de cada vez e vou ter que ir apagando. Então, primeiro eu vou apagar isso aqui que nós já fizemos. Vou fazer aqui atrás. Depois está gravada a aula aí, depois dá para revisar. Então, para resolver esse sistema aqui, observem, pessoal. Eu resolvo pelo método da adição ou método da substituição. Qual vocês preferem? Adição? Da adição, professor. Então, vamos lá. Se é para resolver pelo método da adição, vocês querem eliminar o A ou o C? Vai o A. Eliminar o A? Então, vamos eliminar o A. Tá. Eu consigo multiplicar o 5 para virar 4? Entenderam a pergunta? Eu consigo multiplicar o 5 por um número para fazer ele virar 4? Não, né? Eu consigo multiplicar o 4 para virar 5? Não. Não, né? Por números inteiros, não. Mas eu consigo encontrar um número que fica comum para os dois? Sim. De que forma? Se eu multiplicar a primeira, a de cima, por 4, e se eu multiplicar a de baixo por 5, olha o que acontece, ó. 5 vezes 4 dá quanto? 20. E o 4 vezes 5 dá quanto? 20. Então, aí a gente vai conseguir ter os mesmos valores. Só que tem um detalhe. Eu preciso que um seja positivo e o outro seja negativo. Então, eu vou multiplicar o de cima por 4 e o de baixo por menos 5. Aí eu vou, eu vou fazer aqui embaixo mesmo. Ó. Então, vamos gerar as duas novas, as duas novas equações do sistema. Então, ó, 5 vezes 4, 20. Então, vai ficar 20A. 6 vezes 4, 24. C. E 1 vezes 4, 4. Agora o de baixo. 4 vezes menos 5 dá menos 20. 5 vezes menos 5 dá menos 25. E 0 vezes menos 5 dá 0. Aí nós podemos agora resolver pelo método da adição. Ó. Então, o que acontece? 20 menos 20 dá 0. 24 menos 25 dá menos 1. Se eu colocar menos 1 ou colocar menos C já direto, está certo. Então, menos 1C ou menos C. E isso vai ser igual, então, agora. Aí eu somo aqui 4 mais 0 dá 4. Como a incógnita não pode ficar negativa, eu tenho que deixar ela positiva, eu multiplico isso daqui por menos 1, e aí nós vamos obter o quê? Que C é igual a menos 4. Tá? Então, essa daqui é a resposta para a incógnita C.
Ok. Agora, então, vamos resolver aqui. Eu sei que C vale menos 4. Então, eu pego qualquer uma dessas 4 equações aqui, ó. O 5A mais 6C igual a 1, o 4A mais 5C igual a 0, ou essas duas verdinhas que eu fiz aqui embaixo. Tanto faz. Qualquer uma das 4 dá certo. Eu vou escolher essa daqui, ó. Eu vou escolher ela e vou resolver aqui. E vou substituir o C por menos 4. Então, vai ficar assim. 4A mais 5 vezes menos 4 igual a 0. 4A vai ser o quê? Aqui mais 5 vezes menos 4 dá menos 20. Igual a 0. Então, 4A vai ser igual, o 20 vai passar positivo. E depois o 4 vai passar dividindo. Então, 4 passa dividindo. E aí nós vamos encontrar que A vai ser igual a 5. Então, A vale 5. Encontramos o A e o C. Entendido até aí? Sim? Sim. 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 Vamos lá. Aí agora eu faço o mesmo procedimento. Eu vou apagar aqui agora, porque senão não vai ter espaço. Eu só vou deixar aqui, ó, que a nossa matriz inversa, eu vou escrever ela aqui, ó. A matriz inversa, que era o A, B, C e D. Aí eu vou deixar os valores aqui. Isso daqui então vai ser igual, né? Substituindo já. O A vale 5 e o C que nós encontramos vale menos 4. Agora aqui eu vou apagar essas contas para a gente resolver o outro sistema. Então, vamos resolver esse outro agora. Então aqui, ó, agora eu tenho novamente, ó, 5B e 4B. Então eu faço o mesmo processo, eu multiplico o de cima por 4 e o de baixo por menos 5. Para que fiquem com valores de mesmo módulo, mas com sinais opostos. Então aqui, ó, vamos reescrever os sistemas. Então vai ficar 5B vezes 4 dá 20. 6D vezes 4 dá 24. E 0 vezes 4 dá 0. No de baixo, 4 vezes menos 5 dá menos 20. 5 vezes menos 5 dá menos 25. E 1 vezes menos 5 dá menos 5. Quando somado esses valores aqui, quando a gente soma essas duas, eu sei que menos 20 mais 20, isso daqui dá 0. 24 menos 25 dá 1D, então menos D no caso ali, né? Vai sobrar menos D. 0 mais menos 5 dá menos 5. Aí eu multiplico por menos 1, e aí eu tenho que D é igual a 5. Então tá aqui, ó. D é igual a 5. Volto aqui em qualquer uma das duas equações e substituo o valor de D. Então eu vou pegar essa de cima aqui agora, ó, e vou substituir. Então vai ficar 5B mais 6 vezes o valor de D, que é 5. Isso tem que ser igual a 0. Então 5B mais 6 vezes 5, 30. É igual a 0. Então 5B vai ser igual, o 30 vai passar negativo. O 5 que está aqui multiplicando passa dividindo. E aí nós encontramos que B vai ser igual a menos 6. E aí nós vamos substituir os valores, né? O valor de B, então, é menos 6. E o valor de D é 5. E aí vocês percebam que os valores eles têm uma relação, mas eu não posso criar um padrão, né? Aqui ficou 5 e 5, ó, 5 e 5. E aqui tinha o 4 e o 6, e aí ficou menos 4 e menos 6. Mas não tem um padrão para todos os cálculos que vai manter essa ordem sempre. Porque se fosse para manter essa ordem sempre, ficava mais fácil o cálculo, só era mudar o sinal daí. Entendido aí, então, como encontra a matriz inversa?
Entendido. Professor, então daí sempre vai que der negativo, continua a mesma regrinha ali. Tem que multiplicar pelo menos um, né? Para Isso, ficar porque positivo. a letra tem que ficar sempre Uhum, positiva. tá bom. Tá? Então aí eu consegui explicar então o último tópico da parte de matrizes. Eu não vou liberar vocês ainda não, porque eu vou gastar esses 10 minutinhos, porque segunda-feira não tem aula, é feriado. Eu tenho que adiantar aqui, senão eu não consigo terminar antes da prova. Mas se eu não terminar tudo antes da prova também, não tem problema. Eu alivio na prova daí, a parte que eu não terminar. Aí eu não dou. Mas eu vou tentar fazer de tudo para não sobrar muito conteúdo para a segunda prova. Bom, o que é o determinante, né? Eu vou fazer uma explicação de forma simples e rápida aqui. Quando se fala em determinante, é algo muito vago, abstrato na matemática. Aí você fala, mas o que eu vou, para que serve o determinante? Então eu vou tentar explicar de uma forma geral para vocês, que é assim, você tem um problema dentro de uma empresa, no caso, como vocês vão ser administradores, você tem um problema dentro da empresa no qual você consegue colocar isso, transformar isso em uma equação, ou uma inequação no caso, né? Mas vamos tentar generalizar para uma equação. E aí você coloca lá, vamos pensar assim, eu tenho matéria-prima, eu preciso de tal matéria-prima para fabricar um determinado produto da empresa. E aí eu tenho tanto da matéria-prima X, tanto da matéria-prima Y, tanto da matéria-prima Z. E aí eu quero saber qual que é a melhor quantidade que eu tenho que utilizar de cada uma, de maneira que eu tenha um lucro máximo, e aí eu não sobre muitas coisas no estoque. Eu tenho que analisar. Como administrador, você tem situações dentro de uma empresa que devem ser analisadas e isso pode ser transformado em equações. É isso que eu quero resumir para vocês. E aí, se você tem as equações para definir isso, você transforma isso em um sistema linear. Tá? Não vai ter sentido eu vou colocar equações aleatórias aqui, tá? Não vou dar um exemplo com a equação, mas só para vocês saberem. Aí eu tenho lá, sei lá, um problema na empresa que envolve lá x mais 2y menos e, e isso tem que ser igual a 200, 300. Vou colocar aqui. Aí eu tenho que 2x menos y mais 3e é igual a 250. Eu tenho lá menos x mais 3y menos e, isso é igual a 100. Então, imagine isso daqui. Imagine que são 3 equações que envolvem um problema da empresa com as variáveis x, y e z. E aí você precisa encontrar a melhor solução possível, uma solução que satisfaça essas 3 equações. Tá? Então, eu não sei, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Assim, você tem a empresa, você tem os problemas e você consegue transformar isso em uma equação matemática. Só que daí aí não vai ter uma só equação matemática. Você vai ter várias situações ali que envolvam essas variáveis x, y e z. E aí surge, então, 3 equações matemáticas ali. E aí você tem que encontrar uma solução que satisfaça as 3 equações. Certo? Entenderam até aí? Sim. Beleza, então. Aí entra a parte do determinante. Então, o determinante é uma ferramenta que ajuda a resolver isso daqui. Então, vai falar, mas por que eu aprendo determinante? Não, determinante é uma ferramenta, um algoritmo que utiliza-se aqui no cálculo, na mão. E também, é claro que o determinante em algumas ferramentas aí computacionais também é utilizado também para se fazer alguns cálculos. Então, nós vamos aprender o determinante, porque o determinante ajuda a calcular os sistemas lineares que estarão no capítulo subsequente a esse. Entendido?
Então, aqui é só uma ferramenta matemática, fica abstrato, o determinante é abstrato, é um tipo de cálculo, mas ele serve para se utilizar depois para determinar quem é o x, quem é o y, quem é o z em um sistema linear. Então, vamos lá. Bom, o determinante se aplica em matrizes, e aí eu vou apresentar para vocês os tipos de matrizes. Por exemplo, se a matriz é de ordem 1, e o detalhe, tá? O determinante se aplica a matrizes quadradas. Então, ele é de ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4, é só quadradas. Sempre o número de linhas e o número de colunas vão ser iguais. Então, imagine lá, você tem um único número, ó, o A11. Nesse caso aqui do exemplo, ele fala que é o 6. Essa matriz M só tem o 6 nela. Qual que vai ser o determinante dela? Vai ser esse número. Então, se a matriz M só tem o número 6, o determinante da matriz M é o próprio número 6. Mas é claro que vocês acham isso muito fácil, eu não vou dar uma matriz de ordem 1 para vocês, porque senão fica até sem graça, né? Fazer um cálculo de determinante da matriz de ordem 1, só tem um número. Então, vamos melhorar isso daí, né? Uma matriz de ordem 2, ó, começa a ficar interessante agora. Se você tem uma matriz de ordem 2, ele fala aqui, ó, se M é uma matriz de ordem 2, então ela vai ser isso aqui, ó, 2 linhas por 2 colunas. Aí a regra, está aqui na frente a regra, ó. Então, como que eu faço o cálculo de determinantes para uma matriz de ordem 2? Eu tenho que pegar a diagonal principal, eu faço vezes, né, ó, os números da diagonal principal, menos o produto dos números da diagonal secundária. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó. Eu nem vou mostrar esse exemplo com seno e cosseno, não. Vou pegar sempre com números reais aqui. Olha como foi feito aqui. Ele pegou lá, ó, diagonal principal e multiplicou esses valores, ó. 3 vezes 2, tá aqui, ó. 3 vezes 2. Menos é sempre menos, tá? É o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Aí a diagonal secundária aqui, ó. Tá vendo? Ó, vai fazendo um x, diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Que tá aqui, ó. 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1. Menos 1 vezes 4. E aí é só resolver esses valores aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 4, aí fica menos aqui no meio, aí eu vou colocar o parênteses aqui, ó, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Aí faz o jogo de sinal, menos com menos dá mais, então fica 6 mais 4, que dá 10, que é a resposta que está aqui. Entendido aí? Sim. Então, Sim. ótimo. Então, é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Isso para o determinante de ordem 2. Ordem 2, ó, facinho. Então, vamos melhorar um pouco mais. Meu Deus. Nós vamos chegar de ordem 4 ainda, mas não hoje. Hoje eu vou chegar só no de ordem 3. O de ordem 3, não dá para fazer só a diagonal principal, ó. De ordem 3, não dá para fazer só a diagonal principal menos a secundária. Por quê? Se eu fizer só a diagonal principal menos a secundária, esse número e esse número aqui fica de fora. E eles não podem ficar de fora. Quando eu faço o cálculo de determinante, eu tenho que envolver todos os números da matriz. Então, vem aí a primeira regrinha para vocês aprenderem. Vocês no ensino médio devem ter ouvido falar na regra de Sarrus. Sarrus, né? Já ouviram falar? Mas se pronuncia regra de Sarri. É francês o cara. Sarri, ele tá aqui, ó. Escreve Sarrus, mas se lê Sarri. Ele que, é lógico, o nome leva o nome dele porque ele que desempenhou, ele que desenvolveu o cálculo de determinantes de uma matriz de ordem 3, na qual para envolver todos os valores.
E olha que interessante, olha como que ele fez. Vou pegar o exemplo dele aqui. E vou fazer aqui. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Ok, então vou. Vamos fazer aqui. Então é o seguinte. O que a regra de Sarri impõe? A regra de Sarri diz o seguinte: para fazer o cálculo de determinantes de uma matriz de ordem 3, que é a qual ele se aplica, Sarri só se aplica a determinante de ordem 3, ele fala para fazer o seguinte: repita as duas primeiras colunas à frente da matriz. Então você vai pegar. Só mais um detalhe, ó. Quando eu falo de matrizes, eu utilizo colchetes, né? Ou parênteses. E aí eu escrevo a matriz dentro. Quando aparece só essas duas barrinhas aqui, ó, essas duas barrinhas significam isso daqui, ó. As duas barrinhas significam a palavra determinante, ou apenas det, como é chamado. Então, as duas barrinhas aqui que estão na lateral, ela não é uma matriz ali apenas. Ele fala assim, é determinante da matriz. Então, essa barrinha aqui, essa barrinha e essa barrinha aqui, significa determinante. Determinante da matriz. Então, a regra de Sarri, ele diz o seguinte: repita as duas colunas, as duas primeiras colunas, ó, primeira coluna e a segunda coluna aqui, repita elas à frente. Então, vai ficar 1, 5 e 1, 3, 2 e 4. Repetimos as duas primeiras colunas à frente. E agora? Agora, nós vamos fazer aquela regra que nós vimos para a matriz de ordem 2. Só que agora, em vez de ter uma diagonal principal, eu tenho 3 diagonais principais. Então, eu tenho uma diagonal principal, 2, 3. São 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Tá vendo? 3 principal e 3 secundárias. Coloquei colorido aqui para enxergar o que a gente vai fazer. Então, observem aqui, ó. Eu tenho que multiplicar. Então, eu posso colocar aqui embaixo os valores, ó. 1 vezes 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes menos 3 vezes 1 dá menos 9. 4 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Então, esses são os valores da diagonal principal. Aí, agora eu faço da diagonal secundária. 4 vezes 2 vezes 1, 8. 1 vezes menos 3 vezes 4, menos 12. 3 vezes 5 vezes 2, 30. Então, agora eu tenho diagonal secundária. O que eu faço agora? Agora, eu vou resolver, então, esse valor. Eu faço o quê? Eu faço a soma dos valores da diagonal principal menos a soma dos valores das diagonais secundárias. Eu mantenho aquela regra de ordem 3. É a diagonal principal menos a secundária. Aqui, como tem 3 principais e 3 secundárias, eu faço a soma das diagonais principais menos a soma das diagonais secundárias. E com isso eu obtenho, então, aqui, ó. Vou até colocar a ordem aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, vai ficar 4 menos 9 mais 80. Aí, menos aqui da fórmula, menos. Aí aqui, 8 menos 12 mais 30. Diagonal principal
menos a diagonal secundária. Aí nós podemos resolver aqui, fazendo a soma. Ó. 4 menos 9 dá menos 5. Menos 5. Aqui eu fiz certo mesmo? Fiz, dá 80 mesmo, que é 4 vezes 5 dá 20, 20 vezes 4 dá 80, tá certo. Então, ó, 4 menos 9 dá menos 5, 4 menos 9 menos 5, e menos 5 mais 80 sobra 75. Menos aqui, aí é que eu faço 8 menos 12 dá menos 4. Menos 4 mais 30 dá mais 26. Vou representar aqui para dizer que eu sempre faço jogo de sinal, tá? Poderia já ter feito direto, mas eu quero mostrar aqui que esse sinal de menos aqui faz jogo de sinal com quem está dentro do parênteses ali das diagonal secundária. Então, fica 75, menos e mais dá menos, 26. Aí eu tiro aqui 5, 20, 50, 49. Entenderam então aí agora? Então, qual que é o determinante? O determinante dessa matriz é 49. Aí, o que significa esse número? Esse número é um cálculo que representa o determinante. Fica abstrato agora. Porém, esse cálculo será utilizado para fazer o cálculo de sistemas lineares que nós veremos no próximo capítulo. Entendido? Sim. Entendido. Ótimo, então. Eu vou fazer a chamada aqui, então, eu vou liberar vocês. Deixa eu